Edilene, eu preciso de alguma autorização assim para me usar água do poço, alguma licença, sei lá? Precisa, e isso é importante, né? Tudo que a gente vai fazer tem que estar dentro da regulamentação. Então, hoje os poços, ele precisa ter uma outorga, que é concedida pela COGER. Né? Então, eles instalam o hidrômetro e existe uma cobrança de uma taxa. Hoje ela é simbólica, em torno de 19 centavos por metro cúbico de água, né? Então vale mais a pena ter poço? Com certeza. E se tiver tratamento também? Eu digo assim, tratamento que eu digo assim, desculpa, vou reformular. O meu poço, ele tem que passar por um tratamento. Aí junto com o que eu vou gastar ali com tratamento, com acompanhamento, ainda é mais viável do que a concessionária? Sim, ainda é mais viável que a concessionária. Que bom, então, mas continuando com a autorização, a outorga, vocês fazem tudo isso, né? Fazemos. E assim, acho que existe uma mistificação que eu tive num cliente, que ele tinha essa situação lá, tinha um poço e usava KGS. E assim, absurdamente alto lá, a conta do condomínio, acho que ela chegou a abrir lá pra mim, tava me dando mais de 18 mil mês, condomínio aqui no Meireles. E aí eu falei assim, por que você não trata a água do seu poço? Lá tinha um problema, não só um problema bacteriológico, mas tinha um problema com nitrato, que é muito comum aqui na cidade, né? E a gente também faz esse tratamento para redução de nitrato. Aí ela, não, mas eu não posso não, porque tenho que ter a outorga. Aí eu, não, mas é fácil, a gente entra com o processo lá na COGER, simples, assim, não, porque me falaram que era muito difícil, que não dá certo. É rápido, é? Mas acho que assim, depende do que é rápido, né? Mas não, 3 meses pra... Mas não é um processo tão difícil, assim, é uma coisa que a gente, óbvio que precisa do profissional, a gente consegue fazer, mas as pessoas botam, assim, algo que, como se fosse impossível de alcançar. A última outorga eu tirei em menos de 24 horas. Então é muito rápido. Porque a outorga pra mim, não sabia o tempo, né? Já que é um mês alguma coisa, que às vezes demora muito essas coisas, né? Quando se fala em tratamento e vai, enfim, liberação. As 24 horas é um sonho. Mas é um processo todo remoto, né? Sim. Assim, depois da pandemia tiveram muitas coisas que passaram a ser remotas e otimizaram muito tempo, né? Óbvio que você precisa do técnico, precisa da RT, né, Edilene? E você entra com esse processo e você consegue a autorização. Tudo com georreferenciamento, pelo site deles é super bacana. Assim. Agora, eu tirei a outorga do poço. Precisa ter acompanhamento? Sim, hoje a legislação ela fala do tratamento, né? E engraçado você perguntar isso, porque é uma coisa que me preocupa muito. Sempre quando a gente fala em tratamento de água, a gente conversa muito com os síndicos, né? Isso acontece rotineiramente nos condomínios. Do próprio condomínio fazer o tratamento, né? Achar que é muito simples. O próprio zelador, o porteiro, vai lá, põe o cloro de uma forma aleatória, né? Sim. E acha que está fazendo um tratamento. Então, é sempre importante a gente falar sobre isso, porque, mais uma vez, eu ressalto que isso é uma questão de saúde pública. Né? Você está distribuindo água para consumo humano. Sim. Então, essa água ela precisa receber um tratamento acompanhado por um profissional especializado, né? Sim, até, eu acho que até para o tipo de cloro, quantidade, né? Sim, se botar pouco, concentração. causa doença, né? Se botar muito, vai matar também. A legislação tem a indicação de 0,2 até 2 miligramas por litro, né? Para o ponto de consumo. Sim. Então, você precisa, né, ter capacitação técnica para fazer isso. E a responsabilidade técnica também. Sabe o que eu acho interessante, assim, vou até te falar. O síndico, ele vive numa democracia. E às vezes ele se sacrifica por algum dinheiro que as pessoas botam em votação. Vamos ter um acompanhamento? Não, bota o zelador, alguém para botar o cloro lá. E aí ele leva isso para votação. Eu até falo com alguns amigos síndicos meus, não leva para votação não. Diz que isso aqui tem que ser feito assim. Há uma legislação que falou. Eu não vou dar minha cara tapa nem meu nome aqui se vocês não vão aceitar. Se vocês não quiserem fazer dessa forma, eu vou sair. Como se leva para votação, não vamos colocar ou não. Isso não é pauta para você levar para votar. Sim. Se vai ter um acompanhamento ou não. Se está na legislação... Existe uma orientação para isso, né? Sim. E aí a gente fala muito de doenças de veiculação hídrica, que a gente começou falando sobre isso. E geralmente as pessoas não levam muito a sério, né? É porque tem uma política aplicada
esse condomínio, que isso tinha na indústria há um tempo atrás. Não, pede 3 orçamentos, ou então não faz isso aí agora não. Tem coisas que, como o que a gente está falando agora, que você não pode ter uma opção, não, eu vou chamar uma empresa para acompanhar, fazer o monitoramento disso, ou não, bota o X, o Y para fazer aí de qualquer forma. Sim. Até porque, como a legislação é passiva de multa, né? E também, se não tiver um tratamento adequado, vai causar doenças, né? Ou com pouco cloro ou com muito cloro, né? Eu às vezes fico pensando, pô, como é que as pessoas têm essa cabeça? Estou falando dos gestores, aqui, falando para síndico. E levar isso para a pauta. Porque eu ia me impor se fosse o síndico, não. Nós temos que fazer isso. Não tem dinheiro, paciência, vamos dar um jeito, aumenta aí o valor da arrecadação, mas eu só trabalho se for dessa forma. Até porque o síndico responde civil e criminalmente por isso aqui. É verdade. É porque, o que acontece? Com o tratamento de água, você não consegue, por exemplo, se eu colocar 2 copos de água aqui na sua frente, um com água contaminada e o outro com água própria, né? Você não vai a olho nu saber qual é o copo que você deve beber, né? Sim, então sim, as pessoas não conseguem ver o problema, né? Diferente, por exemplo, não desmerecendo as pessoas que trabalham com manutenção de elevadores, por exemplo. Todo mundo morre de medo de ficar preso dentro do elevador. Né? A gente até comentou sobre isso numa palestra que a gente deu com o pessoal de conexões de condomínio. E todo mundo tem pânico disso, né? Então se investe muito na parte preventiva dos elevadores para evitar que isso aconteça. Mas quando você passa para questões de tratamento de água, parece que as pessoas não encaram com a mesma seriedade. E é algo, na minha opinião, que é tão relevante, né, quanto o outro serviço. Porque como tu falou, tu fez uma comparação tão legal aí, a água contaminada e a água pura aqui, não dá para você ter essa referência. Eu lembro quando a gente era criança ia jogar de bola, assim, tinha um local que tinha uma torneira, botava água no balde de criança, né? Olhava assim, não dá pra beber, tava caro e bebia, porque você tá vendo, você acha que a água que é contaminada é só aquela tatuba lá, né? Tá cristalina então, ali, tá. Às vezes alguém vai lavar, fazer a higienização da cisterna, você olha ali, rapaz, tá cristalino ali, tá legal, não precisa não, rapaz. Eu já abri algumas cisternas, acompanho a minha equipe, pra trocar banho que é barato. E eu digo, ó, melhor fazer a higienização aí e ver essa parte das pragas aí, porque não tá dando certo, tem barata aqui dentro. E aí as pessoas não veem isso, né? Sim. E não, não tô sentindo cheiro de nada, pra água ter um odor já tá a nível de morte, né? Quase isso. A água tem um odor, não, a água tá transparente, né? Às vezes acontece muito, sabe o que, Edlene ou Éder? Falta uma água e quando a gente religa o sistema, a água cai lá na caixa e dá um turbilhão lá com aquela sujeirinha que fica no fundo. Às vezes antes da higienização, aí todo mundo liga, olha, Marva, tá tendo aqui, a água tá turva aqui. O que é que vocês vão resolver sobre isso? Eu disse, não, manda higienizar. A gente só mandou a água voltar. Com relação à turbidez da água, se ela está higienizada na tua caixa, aí não é com a gente. Mas que está sujetada, todo mundo está vendo. Aí quando ela fica dessa cor, aí o condomínio entra em alerta. Não, chama aí para higienizar. E o nosso papel é orientar, né, Fábio? Sempre eu falo isso para o meu cliente. Então a gente tem esse acompanhamento mensal e quando a gente identifica os problemas, porque muita gente que trabalha nessa área de qualidade ou de gestão, acha que se você tem um tratamento ali, você está no âmbito da perfeição, e não é isso. Então a própria legislação ela já indicou aquela análise ali mensal para você identificar os problemas e corrigi-los em tempo hábil, né? Sim. Então é natural que ali em determinado momento você tenha algum problema e você entra com a correção, né? E engraçado que tu disse em algum momento, eu tenho uma experiência para a gente compartilhar aqui, que é uma caixa de gordura, ela ficou obstruída, né? O esgoto veio, saiu pela tampa do esgoto, a cisterna era mais baixa, tinha uma rampa, e aí contaminou. Só que, quando ela desceu para cima, ninguém estava preocupado muito com o esgoto, né? Foi só aquela laminha, veio logo um zelador, levantou a tampa, colocou lá um ferro lá, foi embora. Só que aí subiu para a caixa. Quando desceu para os moradores foi muito ruim. Foi notório logo o odor, né, e foi um negócio muito chato. Mas se fosse em pouca quantidade, não desse esse odor, estaria contaminada. Sim. Aí onde entra o acompanhamento. É isso que eu ia te falar, né? Às vezes as Isso a pessoas... qualquer momento.
Quando o nível de contaminação é muito grande e aí torna, né, organoléptico, a gente consegue sentir, aí é outra situação, né? Aí a intervenção tem que ser imediata, né? Secar a caixa, higienizar e tudo. Mas se a contaminação for pequena e você não consegue ver a olho nu e nem sentir, aí o monitoramento é que é o termômetro, né? Uma coisa também que é bem tranquila assim de acontecer é obra. Na obra no condomínio tem um espaço que eles reservam para ter fazer aquele cimento, né? Aí o cara lava, Comum, ou chove. Né? Comum em condomínio. Aí o cimento vai lá e Uhum. cisterna de novo. Vai lá o cimento com água, corre e vai ter lá na Sim. cisterna. Mas, assim, particularmente, eu acho que isso é um erro das construtoras, né? Não sei assim, como é que está atualmente em prédios novos. Mas é uma solução simples, porque você fazendo a elevação da cisterna, da tampa, com uma lâmina de 10 centímetros, ali você pode lavar o piso, inclusive, né? E você não vai contaminar a água da cisterna. Sabe como é que você, velho? Eu falo uma coisa interessantíssima aí. Tinha um condomínio que a cisterna ficava no meio da passagem, do estacionamento dos carros, e era levado. Aí veio o carro e bateu. Ganhou ali. Aí qual foi a solução? Tirar. Pronto. Aí fizeram a obra do cimento, choveu e cimento dentro da cisterna. Então as construtoras até faz a parte dela, né? A própria gestão do condomínio quer resolver assim, sem analisar, só baixa aí pra ninguém bater mais. É a tampa da cisterna. Isso é porque geralmente assim, em obras assim, você tem que pensar na manutenção. Sim. Né? E muitas vezes isso não é pensado. Mas tem que ter soluções para isso, até porque é muito comum, né, a área de onde tem cisternas serem passagens de veículo, né? Sim. Então tem que desenvolver a solução da engenharia. Tem cisterna que é debaixo do veículo. Entendeu? Assim, essa solução é simples, né, de você fazer essa elevação, mas devem ter outras de calha, né, aquela água ir para uma calha e ser canalizada para um outro local, que não caia diretamente na cisterna. E enquanto que não se tem essas soluções, não se nota no acompanhamento do tratamento, né? Sim, mensalmente. Mensalmente vai ficar no termômetro, né, para ver como é que É tá. muito importante, né? Você Totalmente. Antes, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, antes da revisão da portaria, você tinha análise a cada 6 meses. Então, você vai diagnosticar um problema muito tarde, né? Já morreu gente. Já morreu gente. É porque eu sou muito direto.